Eu queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está dentro do seu boletim, para poder acompanhar. E queria convidar você a abrir sua Bíblia também, ou se conectar lá em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Você que está na internet, é muito bem-vindo. Queremos que Deus fale ao seu coração de uma forma muito especial. Aí também você tem acesso ao esboço para poder acompanhar essa mensagem. Tempo de Natal, tempo especial de pensarmos sobre os acontecimentos daquele período. Hoje nós vamos começar a falar sobre uma família. Nós encontramos nesse Natal o motivo de termos muita gratidão em nosso coração, particularmente por uma família fiel a Deus. O pastor Edmilson vai dar continuidade a essa conversa sobre a família de Zacarias e Isabel. Hoje, no culto da manhã, nós tínhamos presente entre nós um casal, queridos da nossa igreja, membros da nossa igreja, a irmã Eunice e o irmão Hamilton. Eles completaram essa semana 65 anos de casados. 65 anos de casado. Olha lá. Quantos aqui têm mais de 65 anos de vida? Eu não tenho 63. Eles têm de casado, gente. E eles estavam felizinhos, sentados aqui, receberam abraço de todo mundo. Foi um tempo muito gostoso. Casamento é alguma coisa muito especial. Quem chega a 65 anos de casado dá um testemunho de resiliência, de paciência, perseverança e de muito amor. É o único jeito de aguentar 65 anos e viver 65 anos. E quando você conversa com esse casal, você descobre que os dois são felizes. 65 anos de casado, felizes. Que coisa gostosa de ver isso. Mas quando você vive 65 anos casados, você passa por provações, não passa? Você não precisa nem viver tudo isso. Quem aqui que já não passou por momentos de provação, de dificuldades? Como é que você reage quando você passa por momentos de provação e dificuldade? Você fica amargurado, ressentido, ou você se torna uma pessoa melhor? E quando você olha para os seus filhos, quais são as expectativas que você tem com relação aos seus filhos? E quando eles não se transformam no que você esperava que eles se transformassem? Como é que você fica? Você fica ressentido? Amargurado, ou você consegue confiar em Deus e afirmar que Deus continua sendo bom? Que independente das circunstâncias, independente das consequências, independente do que esteja acontecendo, Deus é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Desafio isso, né? A vida adulta carrega esse desafio e nos coloca diante dessas situações o tempo todo. Se você olha o capítulo 1, lá no começo, você vai olhando a história bem rapidinho. Zacarias e Isabel já tinham uma certa idade. Lá no versículo 6, você descobre que eles eram ambos justos aos olhos de Deus. Imagina alguém ter esse registro nas Escrituras. Eles eram ambos justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Que coisa linda, né? Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. E naquele tempo, isso era alguma coisa que depunha contra a pessoa. Porque filhos eram olhados como bênção de Deus, e alguém que não tinha filho, essa pessoa tem algum problema com Deus. Essa pessoa tem alguma dificuldade, porque não recebeu de Deus essa bênção. É interessante que Zacarias é escolhido para ter uma participação especial no templo, e naquele momento ele vê um anjo, versículo 13. E o anjo diz: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. E o anjo continua falando com ele. É interessante porque Zacarias fez o que provavelmente eu e você faríamos, né? Se um anjo chegasse para você e... Sabe aquela encrenca que você tem, aquela dificuldade que você tem, aquela limitação que você tem? Ele dissesse: não, aquilo ali vai ser resolvido. O que você ia falar para o anjo? Eu acho que
você ia fazer, e eu provavelmente ia fazer o mesmo tipo de pergunta que Zacarias fez. Olha lá o que Zacarias fez, versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? E ele coloca para o anjo a limitação que ele tinha. Sou velho, minha mulher é de idade avançada. É muito humano fazer isso. Só que quando ele faz isso, ele está colocando a dúvida dele, a falta de fé que ele tinha, e ele colhe as consequências disso. Versículo 19, o anjo responde: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. E o sonho de muitas mulheres aconteceu com Isabel. Não foi só por causa do filho, mas durante 9 meses ela teve um marido que não falou nada. Não reclamou de nada, gente. Mudo, 9 meses. Se você olha o versículo 57, ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Quantos aqui nasceram em casa? Levanta a mão aí. Ainda temos isso, ainda temos gente que nasceu em casa. É interessante isso. Está diminuindo o número de pessoas que nasceram em casa, mas ainda temos pessoas. Naquela época, todo mundo nascia em casa, gente, não tinha maternidade. O costume é que quando a mulher entrava em trabalho de parto, as pessoas pegavam instrumentos musicais, a vizinhança se reunia ao redor da casa, na porta da casa, e aquilo virava um evento da comunidade. Todo mundo se reunia e ficava esperando terminar o trabalho de parto. E daí, quando terminava e nascia o bebê, e alguém chegava na porta e dizia: é um varão, festa. Tocavam os instrumentos, dançavam, fazia a maior comemoração, porque tinha nascido um varão. Se quem estava cuidando do nascimento do bebê chegava na porta e dizia: nasceu, é uma menina, todo mundo pegava os instrumentos, enfiava no saco e ia embora para casa. Era assim, gente. Porque não tinha razão para comemorar. Porque tinha nascido uma mulher. Nós estamos falando de uma sociedade em que mulher não era contada em recenseamento. Além de Zacarias e Isabel terem um filho ou uma filha, terem uma descendência na idade avançada, Deus ainda foi gracioso e deu um varão. Deus é muito bom, sempre, todo o tempo. E aqui, nesse momento, eles estão vivendo um momento de manifestação de bondade e misericórdia de Deus. Assim como Deus manifestou bondade e misericórdia na família de Zacarias e Isabel, Ele quer manifestar bondade e misericórdia na sua família. Porque o nosso Deus é um Deus bondoso e misericordioso. Amém? O texto lá no versículo 58, se você der uma olhadinha, diz que os vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. O sentimento era de alegria, de bênção de Deus. Nós tivemos a apresentação de 2 bebês no culto das 9 horas. Como você imagina qual era o sentimento no coração daqueles pais que estavam apresentando o bebê aqui? Você consegue imaginar qual era o sentimento no coração deles? Eles estavam aqui babando. Aí você olha para os avós, qual era o sentimento dos avós que estavam aqui? O mesmo. Esse palco estava cheio de gratidão. E gratidão a Deus pela chegada daqueles bebês. Era um menino e uma menina. Coisa mais linda. O bebê, o menino, eu até brinquei que o João já tinha currículo até, porque ele foi o menino Jesus numa das apresentações do musical de Natal. Ele já tem até currículo. Mas que coisa linda nós vemos aquilo. Famílias com gratidão a Deus pela chegada dos seus filhos.
Filhos são bênção de Deus. É verdade que, de madrugada, quando eles estão chorando, a gente fica questionando isso. É verdade que, quando eles estão naquela fase e que infernizam a nossa vida um pouco, dá vontade de estrangular. Mas só até ficar roxo. A gente não vai deixar morrer. A hora de ficar roxinho, a gente larga. Mas é verdade que filhos são uma fonte de alegria imensa. São presentes de Deus para nós. O que esse texto nos fala é que os vizinhos de Zacarias e Isabel tinham descoberto um princípio bíblico valioso demais. Eles aprenderam a alegrar-se com quem se alegra. É um princípio bíblico que Paulo fala lá em Romanos 12, 15. Vamos ler juntos esse texto de Romanos 12, 15? Vamos lá? Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Você consegue se alegrar com quem se alegra? Consegue se alegrar com aquele colega de trabalho que está postando foto no Instagram dele passando o Natal na Disney? Ou aquela amiga que está passando o Natal no Caribe? Ou num cruzeiro? E postando aquelas fotos no Instagram? Você está se alegrando com quem se alegra? Se alegrar com quem se alegra é aquela pessoa que recebeu a promoção que você queria receber. Se alegrar com quem se alegra, quando o filho de um irmão em Cristo, de um parente, passa no vestibular, quando o seu não passou. Se alegrar com quem se alegra, independente da circunstância que eu estou vivendo. A vida fica mais leve. A vida fica mais leve quando eu aprendo a me alegrar com as bênçãos que Deus está derramando na vida dos outros também. Sabe por quê? Porque quando eu aprendo a me alegrar com o que se alegram, com o que faz os outros se alegrarem, eu jogo fora a fita métrica e a balança da vida. Que muitos de nós passamos pela vida com fita métrica e balança, medindo o tempo todo. Isso acontece muito com o irmão, né? Eu me lembro quando estava crescendo, refrigerante era muito caro. Então, de vez em quando, meus pais compravam uma Coca Família. Lembra que Coca Família? Casco de vidro. A gente levava na padaria aquele de vidro para trocar. Aí eu me lembro que minha mãe colocava copo e ela ia colocando Coca-Cola nos copos. Eu me lembro de eu me abaixar para ver onde tinha mais. Vocês não faziam isso, né? Irmão, dentro de casa, tem muito disso. Ficar com fita métrica, medindo quanto fez para mim e para o outro. Com balança, eu ganhei mais, eu ganhei menos. O duro é quando esses irmãos chegam na vida adulta e continuam com balança e com fita métrica, e não amadureceram emocionalmente. E continuam com essa cobrança. O triste é quando não é com o irmão que a gente está fazendo isso, mas é com todo mundo na vida. É com Deus. E eu não consigo me alegrar com quem se alegra. Aí fica difícil chorar com quem chora. Porque com muita facilidade eu digo, mas também mereceu, né? É ruim que nem uma cobra. Bem feito. Não faz bem para ninguém. E porque eu estou com a fita métrica, com a balança o tempo todo, eu faço julgamento com muita facilidade, ao invés de procurar a bênção na vida das pessoas. Aqueles vizinhos, eles estavam vendo um mover de Deus na vida daquele casal e ficaram admirados com isso. Eles ainda não tinham descoberto que João Batista era o filho prometido de Deus. Eles iam começar a ser surpreendidos por isso. Pode ir com o vídeo.
nosso Deus e o Deus de nossos pais, elevai esta criança em benefício de seu pai e sua mãe, e que seja chamado em Israel pelo nome de Zacarias, o filho de Zacarias. Não. Não. Porém, será chamado João. Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. O seu nome é João. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. Com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. No 8º dia, eles foram circuncidar o menino. Essa é a orientação de Levíticos, que dizia que tinha que levar o menino para ser circuncidado. Desde pequeno, João foi influenciado pela fé dos seus pais. Desde pequeno, ele viu a confiança que seus pais tinham em Deus e como seus pais amavam e serviam a Deus. As crianças precisam ver isso em casa. Hoje é muito fácil nós procurarmos terceirizar a educação dos nossos filhos, passar para outro a responsabilidade de educar nossos filhos e discipular nossos filhos, mas é papai e mamãe quem tem que passar a fé primariamente para os filhos. A igreja até pode apoiar, mas a igreja dá apoio apenas. Discipulado é feito em casa. Você tem discipulado seus filhos? Você tem investido intencionalmente tempo para passar a sua fé para os seus filhos? Eles têm visto a sua fé funcionando lá na sua casa, na prática. Essa é a maior bênção e a maior herança que você pode deixar para os seus filhos. Porque essa herança não poderá ser roubada por ninguém. Essa herança não pode ser tirada dos seus filhos. Mesmo que eles rejeitem a fé, lá dentro eles terão esses valores registrados no seu coração. E o Espírito Santo de Deus estará usando essas informações da palavra de Deus na vida deles. É interessante porque o nome tem uma influência muito grande na vida da pessoa, particularmente quando você olha o nome de João, que significa presente de Deus, presente para aquela família. E era assim que Zacarias e Isabel viam o seu filho. Naquela cultura, os nomes eram escolhidos de uma maneira muito clara, por causa do significado. Não é como é na nossa cultura.
A nossa cultura, normalmente, escolhemos o nome porque a gente gosta do som, porque a gente conhece alguém, a gente quer homenagear alguém, mas naquela cultura os nomes eram escolhidos por causa do seu significado. Você tem nomes como, por exemplo, Samuel. O significado é pedido de Deus. Nomes como Elias, Jeová é meu Deus. Nomes como João, presente de Deus, ou Deus é benigno. O nome Jesus Cristo foi dado ao nosso Salvador, porque Jesus Cristo significa Salvador e Messias. Quando nós lidamos com nomes na nossa cultura, tem 2 alertas que psicólogos nos dão e que fazem muito sentido. O primeiro é o perigo de nós darmos o nome de Júnior ou filho para os nossos descendentes, como era muito comum no passado. Hoje já não é mais tão usado. E não é tanto dar um nome como depois chamar de Juninho, chamar de Paulinho, de Marquinho, de Joãozinho. O coitado cresce com um peso imenso em cima de si, que ele é um diminutivo do pai. Então, por favor, se você puder, dê um nome para que a identidade do seu filho seja construída com mais facilidade. Quando você tem gêmeos, o perigo é você querer dar nomes iguais, praticamente iguais, e vesti-los iguais, com a mesma cor, do mesmo jeito, e os coitados estudam na mesma sala, na mesma escola. Dentro do possível, ajude-os a estarem em salas diferentes na escola, a usarem roupa diferente, para que eles possam ter facilidade em construir a sua identidade pessoal. Já chegam a serem parecidos fisicamente e terem o mesmo dia de aniversário. Já chega a isso. Eles vão ser gêmeos a vida toda, mas como pais nós podemos facilitar o processo da construção da identidade deles. É interessante porque quando você olha para João, ele nasce com uma missão e o seu nome confirma o significado que ele tem para os pais, presente de Deus. O que os seus filhos são para você de fato? Você já disse para os seus filhos o que eles são para você? Quem sabe nesse Natal, você pode dar de presente para os seus filhos o dizer para eles o que eles representam para você, o que eles são para você. De repente, se o nome deles tem um significado para você, quem sabe seja uma boa conversa para Natal. Você explicar para os seus filhos o porquê você deu esse nome, qual a expectativa ao dar esse nome. Dê uma olhadinha no versículo 60. O versículo 60 continua dizendo que a mãe tomou a iniciativa. É interessante isso. Você tem toda uma situação em que o anjo se manifesta, um milagre acontece, a bondade e a misericórdia de Deus se manifesta na vida daquele casal. O homem está mudo durante 9 meses. Naturalmente, vão dar o nome do pai para aquela criança. E a mãe toma a iniciativa. Zacarias, grato pela situação do filho, ele confirma numa tabuinha que, de fato, o nome não era Zacarias. O nome é João. Não é um nome da sua família, não é um nome que vai honrá-lo como pai, mas é um nome que representa o projeto de Deus para a vida daquela criança. Como pai, você é sensível ao projeto de Deus para a vida dos seus filhos? Como pai e mãe, você ora pelos seus filhos, pedindo que o projeto de Deus para os seus filhos seja cumprido? Você pede que Deus cumpra o propósito que Ele tem na vida dos seus filhos? Essa é uma boa oração. Quem sabe 2019 pode ser o ano em que você vai começar a colocar no seu caderno de oração:
Deus cumpra o propósito na vida dos meus filhos, aquele que o Senhor teve quando eles foram gerados no meu ventre, quando eles nasceram e eu me tornei pai desses filhos. O propósito que o Senhor tem, que não é necessariamente o meu propósito, o que eu gostaria. É interessante porque quando você encontra um Deus bondoso e misericordioso, você consegue com mais tranquilidade ceder aos propósitos, se acomodar, se amoldar aos propósitos desse Deus que é bom e misericordioso. Não é verdade? A nossa dificuldade de aceitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vem do fato de que muitas vezes não estamos seguros de que Deus é bom e misericordioso. De que tudo que vem de Deus é bom e fruto da sua misericórdia para conosco. É interessante, porque nesse Natal, quando você vê essa família, além de perceber ali a bondade e a misericórdia de Deus, eu percebo também a manifestação do poder de Deus. Você pode dar uma olhadinha no versículo 62, 63? Quando, nesses versículos, João mudo, ele pede a tabuinha e ele escreve o nome dele, é João. Ele faz isso pela fé, na palavra que ele recebera do anjo. É uma manifestação de fé que traz libertação para João. Ele foi liberto no momento em que ele confirma, pela fé, que o nome é João. Muitas vezes na nossa vida, as nossas provações, as nossas limitações, elas desaparecem quando nós damos aquele passo de fé e reconhecemos que eu estou disposto a obedecer, mesmo sem entender, aquilo que Deus tinha designado para mim. João viria a preparar o caminho para o Senhor. Esse é o João Batista que disse que não era digno de desatar a sandália de Jesus. Esse é o João Batista que faz o batismo de arrependimento e batiza Jesus. Esse é o João Batista que foi morto decapitado. Esse é o João Batista que tem os seus discípulos depois seguindo a Jesus. Que provação que Zacarias passa, e ele sabe que o seu filho vem para preparar o caminho do Messias. E ele sabe que a vida do seu filho seria uma vida que teria sofrimento. Ele entende que tem um propósito. Ele passa 9 meses em silêncio. Se Deus deixasse você 9 meses em silêncio, você ficaria com o coração amargurado ou você se tornaria uma pessoa com disposição para adorar a Deus assim que a voz voltasse? Quando alguma limitação física vem na sua vida, alguma limitação financeira, quando alguma provação aparece na sua vida, isso gera em você amargura, ressentimento ou uma disposição de perseverar confiando em Deus? Um psicanalista belga fez uma afirmação que eu achei muito interessante. Ele disse que a família deve capacitar os filhos para suportar o sofrimento inerente à condição humana. Se nós vivemos a vida neste planeta que se chama Terra, e nós vivemos como seres humanos que somos, sofrimento fará parte da vida. Você está preparando seus filhos para lidar com frustração, com sofrimento? Porque se você não estiver ajudando seus filhos a lidar com sofrimento, frustração, dor,
você não está preparando os seus filhos para a vida. Aqueles pais que dão tudo para os filhos quando eles choram, aqueles pais que fazem todos os desejos dos filhos, não estão preparando os seus filhos para a vida. Em algum momento, seus filhos têm que ficar frustrados. Em algum momento, eles têm que chorar porque eles queriam e não têm. Eles queriam fazer e não vão fazer. Eles queriam ir e não irão. Se você não permitir que seus filhos tenham essa experiência, você está roubando deles algo fundamental para o desenvolvimento deles como seres humanos, na formação do caráter deles. A família é o lugar onde eu aprendo a lidar com frustrações de uma maneira saudável, onde eu aprendo a lidar com sofrimento de uma maneira saudável, é onde eu aprendo a lidar com expectativas frustradas de uma maneira saudável, é onde eu aprendo a lidar com pessoas que pensam diferente de uma maneira saudável. A família deve capacitar os filhos para suportar o sofrimento que é inerente à condição humana. Você não precisa fazer os seus filhos sofrerem simplesmente para fazer sofrer, mas não tem como viver, existir, sem lidar com o sofrimento. Nós recentemente vimos uma situação patética num condomínio no Rio de Janeiro. 2 meninos jogando bola, um deles tropeça na bola, cai, se machuca. Os pais daquele menino assumem que foi um outro menino que bateu nele, foram no campo de futebol, agarraram o menino e fizeram com que o filho desse um soco nele. E não bastando isso, a mãe ainda veio e empurrou a criança. Crianças têm que resolver os problemas entre elas. E os adultos têm que assessorar só isso. Como pessoas maduras, supostamente. Quem faz filhos são pessoas maduras. Esse é o pressuposto. Quando nós enfrentamos a adversidade, só existem 2 opções: amargar ou melhorar. Indiferente ninguém fica. E você enfrentará a adversidade. Você enfrentará situações contrárias à sua vontade. Você enfrentará provações. Todos nós as enfrentamos. Agora, a escolha é nossa. Ou você vai se tornar uma pessoa melhor, ou você vai amargar. Indiferente ninguém fica. Ninguém fica. Quando você lê esse texto, Zacarias passou 9 meses amargando aquele anjo infeliz, aquele miserável daquele anjo. Foi isso que ele fez durante 9 meses? Se ele tivesse passado 9 meses dizendo Deus é um injusto, Deus é um miserável, se ele tivesse passado 9 meses dizendo logo eu, um servo tão dedicado, vou ao templo tantas vezes, sou tão fiel, sigo a lei, entrego o dízimo, sou uma pessoa boa, ajudo os outros. Se ele tivesse passado 9 meses com esses pensamentos, adivinha o que ia acontecer no momento em que ele voltasse a falar? Você acha que ele teria palavras de louvor nos seus lábios? É interessante, o versículo 64 diz que ele começou a falar louvando a Deus. E o 65 diz que todos os vizinhos ficaram cheios de temor. E por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Não é isso que eu e você queremos? Que vizinhos, parentes, pessoas que nos conhecem sejam impactadas pela nossa postura de vida, pelo nosso jeito de viver a fé? Não é isso? Não é isso que você quer? Foi isso que aconteceu com ele. A maneira como ele viveu a vida, como ele lidou com as situações, a maneira como ele lidou com a bênção de ter um filho na velhice, a maneira como ele lidou com a questão de dar um nome para o bebê, a maneira como ele lidou com ficar mudo,
fez com que todo mundo dissesse: uau, quem é o Deus desse homem? Que Deus incrível! As pessoas ficaram cheias de temor e esse era o assunto da região. Como você tem vivido a sua vida para marcar a vida de quem está perto de você? De que maneira o nosso jeito de agir e reagir às circunstâncias tem impactado as pessoas que estão próximas de nós? O poder de Deus, manifestado através do nosso jeito de ser e de agir e reagir, tem melhorado a vida das pessoas ao nosso redor? Nós temos, de alguma maneira, abençoado aqueles que estão próximos de nós e feito com que a vida seja melhor, feito com que elas tenham mais esperança de que é possível viver diferente. Foi essa mensagem que a postura de Zacarias trouxe para aqueles. É essa mensagem que ele traz para nós hoje. Como a minha vida vai fazer com que a vida de quem está perto de mim tenha mais esperança, seja melhor, porque eles olharam Deus agindo em mim, nas coisas da minha vida e através de mim. Talvez você tenha recebido esse vídeo na internet, ele estava rodando na internet, mas ele é muito legal, ele de uma maneira muito singela, infantil mesmo. Ele passa uma mensagem muito importante sobre como a gente pode mudar as circunstâncias. Dá uma olhadinha nesse vídeo. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. De que maneira eu posso influenciar a vida das pessoas para trazer esperança? Ajudá-las para que elas tenham uma vida melhor. Elas tenham uma mudança de postura no coração delas. Essa é a época de Natal. Quantas pessoas não conhecem o Cristo do Natal? O bebê do Natal nunca nasceu no coração delas, nunca nasceu na vida delas. E você vai conviver com essas pessoas na festa de Natal amanhã, talvez, quem sabe no almoço de 25. Que oportunidade de falar desse amor, de contar como esse Jesus tem abençoado a sua vida. E talvez você diga: ah, pastor, mas você não sabe, aquilo é um coração de pedra. Quem sabe é um filho que não quer mais saber desse evangelho, quem sabe algum parente que até foi criado dentro da igreja, ouvindo desses valores, mas está longe. O coração está endurecido, parece pedra. Mas sabe, o mesmo Deus que fez o milagre dando um filho na velhice, o mesmo Deus que fez o milagre fazendo com que Zacarias falasse de novo, pode transformar coração de pedra em coração de carne. Você acredita nisso? Eu queria desafiar você a colocar essas pessoas diante do Senhor hoje, pedindo que de alguma forma, através de pessoas, de músicas, através de você, que aquele coração endurecido nesse Natal fosse amolecido pelo poder
de Deus. Você pode fechar seus olhos? Coloque essa pessoa diante do Senhor. Ora por ela. Peça a Deus, venha se manifestar no coração dela, na vida dela. Venha se mostrar verdadeiro para ela. Que ela se sinta amada pelo Senhor. O que eu posso fazer para tirar esses espinhos que afastam ela das pessoas que amam o Senhor? O que eu posso fazer para que esses espinhos não impeçam dela sentir-se amada, acolhida pelo Senhor? Como eu posso ser instrumento do Senhor? Coloque-se diante de Deus, pedindo que Deus use a sua vida para abençoar. Quem sabe você está aqui hoje e na realidade o que você precisa fazer é abrir seu coração para que esse Jesus do Natal faça diferença na sua história. Você precisa ter um coração de carne, você precisa abrir seu coração e deixar que o amor de Deus transforme a sua vida. Esse poder que transformou a história de Zacarias e Isabel, esse Deus que manifestou o seu amor através de Jesus naquele primeiro Natal, aquele Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Eu queria desafiar você, onde você está, a fazer uma oração, dizendo: querido Deus, diga isso. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu preciso do teu amor. Eu abro a minha vida para que o Senhor venha transformar a minha história. Diga isso para Deus. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entrego minha vida ao Senhor. Você fez essa oração? Enquanto todos estão orando, levante a sua mão bem alto. Eu gostaria de orar por você. Graças a Deus, pode abaixar. Graças a Deus, pode abaixar. Pode abaixar. Aquela menina lá atrás, já vi. Desse lado, alguém fez essa oração? Levante sua mão bem alto. Desse lado, alguém fez? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém desse lado? Mais alguém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, eu queria pedir que você fizesse um favor para mim. Você que levantou sua mão dizendo: eu fiz essa oração entregando minha vida a Jesus. Eu queria convidar você a vir até aqui à frente. Nós temos pessoas que vão orar com você. Nós queremos dar um novo testamento para você. Queremos abençoar a sua vida de uma forma muito especial. Então você que levantou a mão, saia do seu lugar, vem até aqui. Nós queremos abençoar a tua vida. Você faz isso? Chega aqui. Nós queremos orar por você, abençoar a sua vida de uma forma muito especial. Isso mesmo. Pode chegar. Isso, olha lá. Isso, chega aqui. Coisa boa. Pode chegar. Graças a Deus. Pode chegar. Isso mesmo. Pode chegar. Graças a Deus. Vamos cantar. Isso, pode chegar. Graças a Deus. Diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Deus está falando ao teu coração. Chega aqui, nós queremos abençoar a sua vida. Mas eu queria convidar agora você que esteve orando especificamente por alguém, para Deus nesse período de Natal, final de ano, tocar no coração dessa pessoa. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Você vai estar orando especificamente por essa pessoa. Chega aqui. E você vem até aqui dizendo: Deus, eu estou indo até lá frente, levando essa pessoa comigo. Eu quero que o Senhor, de uma forma especial,
toque no coração dessa pessoa. Quero que o Senhor faça uma obra, que ela sinta-se amada pelo Senhor, ela sinta-se tocada pelo teu amor. Ó Deus, eu quero que o Senhor faça uma obra transformando, aqui com poder mesmo, como só o Senhor pode fazer. Que ela se sinta amada, abraçada pelo Senhor. Ó Deus amado, faça isso. Chegue aqui, traga essa pessoa e nós vamos orar por ela, pedindo a bênção do Senhor na vida dessa pessoa. Deus amado, nós estamos aqui diante do Senhor como teu povo e nós queremos orar, Senhor, por esses que vieram à frente dizendo: eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor, com teu Santo Espírito, confirme essa decisão. Nós pedimos que nós, como igreja, como família do Senhor, possamos abraçar essas pessoas, amá-las, ampará-las, ajudá-las a crescer na fé, Senhor. Toma cada um deles em tuas mãos. Confirme essa decisão em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos também por esses irmãos e irmãs que estão à frente. O Senhor conhece cada pessoa que eles colocaram diante do Senhor. O Senhor sabe onde elas estão. O Senhor sabe as dúvidas que elas têm, os anseios que elas têm no coração delas. Ó Deus, nós queremos orar em nome de Jesus, pedindo que toda a obra do inimigo venha por terra, Senhor. Pedindo que o Senhor remova toda a barreira que foi colocada pelo inimigo, que tem impedido que elas creiam no Senhor e no Senhor apenas. Ó Deus, nós pedimos que elas percebam como o Senhor é bom. Percebam que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor traga pessoas para perto de cada um deles, que dê um testemunho precioso. Oramos para que o teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, vá até onde essas pessoas estão. O Senhor conhece o anseio de cada coração, Senhor. E o que nós te pedimos é que o teu Santo Espírito esteja agindo em cada coração nesse momento. Nos dê alegria de ver corações de pedra sendo transformados em corações sensíveis à tua voz, Senhor. Nós clamamos pedindo que o teu poder se manifeste e que nós tenhamos alegria de muito breve estamos louvando e glorificando ao Senhor junto com essas pessoas, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor faça isso e nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém.